Teremos agora, portanto, a continuação da sessão de hoje na segunda parte, com os julgamentos previstos na pauta. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão. Vamos voltar a julgar as duas ações diretas de inconstitucionalidade sob a relatoria da eminente ministra Rosa Weber, com sustentação oral. Na verdade, a sustentação oral será feita na ADI 4007, procedente de São Paulo, e falará pelo governador do Estado de São Paulo, o procurador do Estado, Tiago Luiz Sombra, que está com a palavra pelo tempo regimental. Senhores ministros, eminente presidente, ilustre procurador-geral da República, ministro presidente, eu peço a licença antes de começar para cumprimentar a Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, desejar a Vossas Excelências uma gestão exitosa e, sobretudo, muito harmoniosa, que eu acho que é o que todos esperamos para os próximos anos na Corte. E que Vossas Excelências tenham, com muita nobreza, dê continuidade a essas pequenas reformas e adaptações no funcionamento da Corte, nas competências das turmas, do plenário, e desde logo eu torço para que uma delas aconteça após tantos anos e após tantos anseios, sobretudo da advocacia, que é aquela pertinente à publicação com mais antecedência da pauta de julgamentos. Afinal de contas, a publicação a pauta da quinta noite para a sessão de quarta para os advogados é algo que se torna muito complicado dentro da organização, tal como os outros tribunais fazem. Agradeço a Vossa Excelência, espero que esse é um ponto que acredito que seja de interesse de toda a advocacia. Mas, adentrando agora ao exame especificamente do caso, o tema envolve uma lei estadual, a lei estadual número 12.282, e trata basicamente da inclusão na carteira de identidade de elementos pertinentes aos dados sanguíneos, o tipo sanguíneo e o RH, o fator RH especificamente, né? E o cerne da controvérsia é identificar aqui se esse ato normativo de natureza infraconstitucional pertinente à prova de um direito da personalidade, no caso a identificação, associado a elementos como o nome, as relações de parentesco e coisas do gênero, envolveria efetivamente um tema de direito civil e um tema de registros públicos, matéria especificamente de competência privativa da União por força dos incisos 1º e 25 do artigo 22 da Carta da República. E eu faria uma pequena observação, Excelências, antes de mais nada, pertinente à Carta de 69, ou emenda de número 1 de 69, como prefiram, que especificamente contemplava a competência supletiva dos Estados para legislar sobre registros públicos, o que efetivamente não ocorreu na Carta de 88, que atribuiu aí a competência exclusiva ou privativa à União, certamente por força de uma experiência constitucional não tão exitosa do passado, de atribuição aos Estados da competência para legislar supletivamente sobre registros públicos. E no cenário atual, no patamar em que nós temos hoje, basicamente, o tema do registro ele é tratado especificamente pelo Código Civil, no artigo 9º, tema relacionado a nascimento, casamento, separação, óbito e coisas do gênero, bem como em alguns outros diplomas normativos de índole federal, como a Lei de Registros Públicos, a Lei 9049, de 95, e a Lei 9454, de 97. E o importante que se tem em mente aqui é que o elemento é efetivamente o registro, é um fator de prova do estado de pessoa, em razão da sua natureza declaratória voltada especificamente à publicidade da aquisição eventual de algum aspecto pertinente de um dos direitos da personalidade. Eu destacaria ainda a observação do artigo 16 do Código de 2002 e todas essas menções para esclarecer um único ponto. Todos os temas pertinentes a esse tema vêm tratados em lei federal, de maneira tal que o registro é voltado à publicidade, a conferir autenticidade, segurança e uniformidade dos dados de identificação dos cidadãos em âmbito nacional. A ideia fundamental aqui de atribuição dessa competência privativa à União é efetivamente essa perspectiva de uniformidade e segurança. E eu esclareço um ponto que é relevante, atinente ao parágrafo único do artigo 22. Vejam, Vossas Excelências, que o vício formal aqui
de iniciativa, ele é tão marcante que, no parágrafo 2º, há uma observação da possibilidade de concessão a um dos entes da possibilidade de legislar especificamente se houvesse uma lei complementar sobre esse assunto. No entanto, essa lei nunca ocorreu para esse tema em específico. E tanto não ocorreu que a União Federal editou a Lei 9049 de 95, ou seja, a lei que está sendo impugnada nessa ação direta de inconstitucionalidade é de 2006. A União exauriu a sua competência em 95, editando uma lei que disciplinava, no seu artigo 2º, a possibilidade, idêntica a esse tema, de inclusão de elementos relativos a dado sanguíneo e fator RH. Já existia uma lei federal tratando desse assunto, com o exato conteúdo da lei estadual, de maneira a revelar que a lei estadual era absolutamente despicienda. Não havia nenhum sentido de se elaborar um projeto de lei nesse sentido ou com esse conteúdo. E aqui, então, faço questão de observar que não houve uma delegação por parte de uma lei complementar específica e, sobretudo, por quê? Porque a União já havia editado a Lei 9049, explicitando esse aspecto. Uma outra observação que é importante ser feita aqui diz respeito ao tema atinente à uniformidade. Imaginemos, Vossas Excelências, todos têm conhecimento de que um cidadão brasileiro pode ter hoje 27 registros de identidade. É um absoluto disparate, mas ainda hoje é possível que cada cidadão tenha 27 registros de identidade. Imagine-se que, além dos 27 registros de identidade que cada cidadão brasileiro possa ter, que cada uma das entidades da federação, cada um dos entes federados, pudesse também legislar sobre o tema relacionado a registros públicos e escolher quais informações deveriam ou não constar de um documento de identidade. Vejam, é propriamente o caminho oposto daquilo que a União tem feito, em especial quando editou a Lei 9434 de 97, que criou a figura do Cadastro Único Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, o Registro Civil Único, que, vejam, tamanha é a dificuldade de se criar um número único de identificação dos cidadãos que a lei é de 1997 e até hoje não foi implementada. Quer dizer, se já há dificuldades políticas para a implementação de uma numeração única, quanto mais se cada um dos entes federados puder legislar como bem aprouver sobre um determinado tema dessa natureza. E eu concluiria com uma única singela passagem, pertinente ao tema da doação de órgãos, porque eu acho que esse é um tema que ilustra bem os riscos atinentes a esse tema aqui. Nós tivemos uma lei, a Lei número 9434 de 97, que permitia a inclusão no documento de identidade da informação de que o sujeito não era doador de órgãos. Essa lei, de 97, vigeu até 2001, quando uma nova lei federal determinou a retirada dessa informação das carteiras de identidade, ou a perda da eficácia dos documentos de identidade em que constavam essas informações, por um fato de conhecimento público, o tráfico de órgãos que se disseminou no país nesse período. Vejam, apesar da lei federal posterior ter determinado a retirada desse documento, dessa informação de documentos de identidade por todo o país, várias unidades da federação continuaram legislando para que as pessoas colocassem informações relativas à doação de órgãos nos seus documentos de identidade, o que evidenciou esse completo disparate entre legislação federal e legislação estadual. Bom, é com essas razões, Excelência, que o Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo, por meio da Procuradoria, de uma maneira coerente, porque viemos sempre à tribuna para tratar de temas relacionados ao conflito federativo, amianto, queima da palha da cana-de-açúcar, e agora acho que também, por uma postura coerente, pedir a inconstitucionalidade por conta da reserva de matéria específica da União para legislar sobre registros públicos e direitos da personalidade, no caso, direito civil. É com essas razões que pede-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Obrigado. Agradeço ao doutor Tiago Luiz Sombra. Devolvo a palavra à eminente ministra Rosa Weber. Senhor presidente, senhores ministros, eminente procurador, eis o teor da lei. Eu vou me restringir, é um voto muito singelo, senhor presidente, são 7 laudos, eu ia até fazer um resumo, mas tem homenagem à sustentação oral, vou fazer a leitura, ainda que com alguma redução, e começo com o teor da lei de São Paulo, 12.282 de 2006. Sua epígrafe dispõe sobre a inclusão dos dados sanguíneos na carteira de identidade emitida pelo órgão de identificação do Estado
e dá outras providências. Artigo 1º. O órgão estadual responsável pela emissão da carteira de identidade fica obrigado a incluir o tipo sanguíneo e o fator RH. Artigo 2º. A inclusão a que se refere o artigo 1º dar-se-á desde que o interessado a solicite e dependerá exclusivamente da apresentação do respectivo documento comprobatório. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará, no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação, e essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, artigo 5º. Bom, a insurgência do autor diz com a obrigação que ele reputa introduzida por esta lei de fazer constar do documento pessoal de identificação, especificamente da carteira de identidade, emitido pelo órgão estadual responsável e, quando solicitada pelo interessado, da informação relativa ao tipo sanguíneo e ao fator RH. A pretensão, aí, como já foi amplamente explanado, diz com usurpação da competência privativa da União para legislar sobre registros públicos e sobre direito civil, né? Na ordem inversa, 25 e 1 do artigo 22 da nossa Carta Maior. Digo eu, o devido equacionamento da distribuição constitucional de competências legislativas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios há de ser feito sempre à luz do princípio federativo, que, vocacionado à instrumentalidade requerida pela dinâmica das relações entre as instituições republicanas, ora tende a afirmar a autonomia, ora legitima a uniformização institucional e a cooperação dos entes federados sob uma União soberana. Nessa ótica, a exigência de conformação legislativa uniforme da matéria no território nacional emerge da própria finalidade social da manutenção dos registros públicos, quais sejam conferir autenticidade, publicidade, segurança e, consequentemente, eficácia às situações e fatos reconhecidos como juridicamente relevantes. E, revestindo-se o documento pessoal de identificação, a cédula de identidade, da natureza jurídica de registro público, a sua disciplina legislativa, sem a menor dúvida, compete privativamente à União. Forte no artigo 22, inciso 25. Da Constituição da República. Ao fixar a competência privativa da União, no tocante à natureza, à forma, à validade e aos efeitos dos registros públicos em geral, e logo da carteira de identidade em particular, a Constituição da República constrange os Estados, o Distrito Federal e os municípios à observância do quanto disciplinado pela União sobre a matéria. Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, por usurpação da competência legislativa da União, a Lei 863, de 1975, do Estado de São Paulo, que, sem amparo em legislação federal, exigia atestado de vacinação contra meningite como requisito para matrícula em estabelecimentos de ensino, para admissão no serviço público e também para obtenção de cédula de identidade. Na oportunidade, o julgado dessa Corte recebeu a seguinte emenda. Representação de inconstitucionalidade. Caráter supletivo da competência legislativa estadual em matéria de defesa e proteção da saúde. Lei estadual incompatível com a sistemática estabelecida por diploma federal editado anteriormente e que, ainda quando posterior àquela, haverá de prevalecer, uma vez que a precedência cronológica não redime o vício de inconstitucionalidade. Acórdão da relatoria do ministro Cunha Peixoto, Diário de Justiça, de 11 de agosto de 1978.
Especificamente no que tange ao documento pessoal de identificação, é o artigo 1º da Lei Federal 7.116, de 1983, que ainda hoje assegura validade e fé pública em todo o território nacional às carteiras de identidade emitidas pelos órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal. O artigo 3º desse diploma legislativo relaciona os elementos que a carteira de identidade deverá conter obrigatoriamente. E o artigo 4º faculta a inclusão de outros dados no documento, desde que solicitado pelo interessado. Aqui eu transcrevo o artigo 4º da Lei Federal, que diz: desde que o interessado solicite, a carteira de identidade conterá, além dos elementos referidos no artigo 3º desta lei, os números de inscrição do titular no Programa de Integração Social, o PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal poderá aprovar a inclusão de outros dados opcionais na carteira de identidade. Parágrafo 2º. A inclusão na carteira de identidade dos dados referidos neste artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente da apresentação dos respectivos documentos comprobatórios. O rol das informações cujo registro nos documentos pessoais de identificação é facultado ao cidadão, e que eu acabei de ler, foi ampliado pela Lei Federal 9.049, de 1995, que assim dispõe, artigo 1º, a Lei Federal também. Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública expedidora o registro no respectivo documento pessoal de identificação do número e, se for o caso, da data de validade dos seguintes documentos. Aí relaciona Carteira Nacional de Habilitação, título de eleitor, cartão de identidade do contribuinte do imposto de renda, identidade funcional ou carteira profissional e certificado militar. E aí o artigo 2º que interessa. Poderão também ser incluídas na cédula de identidade, a pedido do titular, informações sucintas sobre o tipo sanguíneo. Aí vem, acabou de ser referido da tribuna, a disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares de saúde, cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida do titular. Digo eu, verifica-se assim que o Poder Legislativo da União, no exercício da competência prevista no artigo 22, inciso 25 da Carta Política, introduziu no ordenamento jurídico pátrio, mediante o artigo 2º da Lei 9.049 de 95, autorização para que as autoridades públicas expedidoras, que são precisamente os órgãos estaduais responsáveis pela emissão das carteiras de identidade, ou seja, autorização para que eles registrem quando solicitadas pelos interessados, informações relativas ao tipo sanguíneo e ao fator RH nos documentos pessoais de identificação. Eu aqui faço uma breve referência à Lei 9454 de 97, que instituiu, também referida pelo eminente procurador, o número único do registro de identidade civil, visando a centralização do cadastro de registros de identificação pessoal no Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, e que ainda está em fase inicial de implementação, que essa lei em nada alterou o panorama legislativo federal pertinente, a que interessa o tipo sanguíneo e fator RH. Mesmo porque o artigo 10, parágrafo único do Decreto 7.166 de 2010, que a regulamenta, dispõe expressamente que a implementação do RIC não comprometerá a validade dos demais documentos de identificação. Prossigo dizendo que, ao determinar que o órgão responsável
né? Aí fazendo a análise expressa do texto acoimado de inconstitucional. Ao determinar que o órgão responsável pela emissão da carteira de identidade no âmbito daquela unidade federativa inclua no documento, quando solicitado pelo interessado, o registro do seu tipo sanguíneo e fator RH, a Lei Estadual 12.282 do Estado de São Paulo, a meu juízo, guarda absoluta conformidade material com a disciplina da União relativamente ao documento pessoal de identificação e, particularmente, ao disposto no artigo 2º da Lei Federal 9.049, de 1995, e apenas torna, no âmbito estadual, obrigatório que o órgão estadual responsável pela emissão da carteira de identidade inclua o tipo sanguíneo e o fator RH, desde que requerido. Ainda que vedado, prossigo dizendo que ainda que vedado aos entes federais legislar sobre os registros públicos propriamente, quanto à forma, natureza, validade e efeitos, insere-se no âmbito de sua competência legislativa a disciplina da organização e da atuação dos órgãos integrantes das estruturas administrativas do Estado e do Distrito Federal, aos quais cometida, como disse, a expedição dos documentos pessoais de identificação. Nesse sentido, aí eu registro a doutrina de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando comentava o artigo 8º, inciso 17, a linha E do diploma constitucional anterior, que albergava uma regra de competência de teor equivalente à hoje transcrita no artigo 22, 25, o seguinte: só a União pode legislar sobre a competência, bem como sobre a forma e o regime dos registros públicos. Isto é, só a ela cabe reger essa função pública. Entretanto, é essa função exercida por órgãos estaduais. Assim, é competente o Estado federado para as normas administrativas referentes aos registros públicos, entendidos como órgãos, conquanto não o seja para regular-lhes a função. Prossigo dizendo que, a meu juízo, com todo respeito aos que pensam em contrário, que a Lei 12.282 do Estado de São Paulo observa fielmente a conformação legislativa da cédula de identidade, tal como delineada pela União no exercício da sua competência privativa, como eu já enfatizei. E que, na verdade, na minha visão, esse diploma estadual se limita a orientar a atuação administrativa do órgão estadual responsável pela emissão da carteira, no tocante ao disposto no artigo 2º da Lei Federal 9.049, de 1995. E, por isso, entendo eu que não incorre em usurpação de competência privativa da União, porque não está a legislar sobre registros públicos. Repito, senhor presidente, só para que não pare dúvidas sobre a minha compreensão. Lei Federal. Poderão também ser incluídas na cédula de identidade, a pedido do titular, informações sucintas sobre o tipo sanguíneo. Poderão ser incluídas. O que diz a lei estadual? O órgão estadual responsável pela emissão da carteira de identidade fica obrigado a incluir o tipo sanguíneo, o fator RH, desde que o interessado solicite. Destaco que o único conteúdo normativo original da lei em questão, estadual, corresponde à regra contida no seu artigo 3º, segundo o qual as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Norma restrita a dispor sobre a necessária alocação orçamentária para as despesas da administração local. Esse entendimento que acabo de explanar, na minha compreensão, converge com a orientação adotada pelo plenário desta Suprema Corte ao indeferir integralmente a medida cautelar requerida na ação direta de inconstitucionalidade
2254 do Espírito Santo, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário de Justiça de 26 de setembro de 2003, na qual impugnada a alegação de afronta justamente ao artigo 22, inciso 25 da Constituição da República, lei estadual que determinava aos ofícios do Registro Civil o envio de cópias das certidões de óbito ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão estadual responsável pela emissão da carteira de identidade. Eis a ementa do acórdão lavrado pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence. Estado Federal, discriminação de competências legislativas. Lei estadual que obriga os ofícios do Registro Civil a enviar cópias das certidões de óbito ao Tribunal Regional Eleitoral e ao órgão responsável pela emissão da carteira de identidade. Ação direta de inconstitucionalidade por alegada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Constituição Federal, artigo 22, inciso 25. Medida cautelar indeferida por falta de plausibilidade dos fundamentos quanto à segunda parte da norma impugnada, por unanimidade de votos, pois impõe cooperação de um órgão da administração estadual a outro. E quanto à primeira parte, por maioria, por entender-se compreendida a hipótese na esfera constitucionalmente admitida do federalismo de cooperação. Na oportunidade, aqui eu transcrevo um excerto do voto do eminente ministro, nosso ministro decano, Celso de Mello, quando diz: tenho para mim que a determinação constante de legislação estadual destinada ao cumprimento por órgão que atua no âmbito do próprio Estado-membro revela-se prescrição normativa revestida de plena legitimidade jurídico-constitucional. É certo que o Supremo Tribunal Federal, continua Sua Excelência, embora em contexto diverso, já declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que impunha atribuições à Justiça Eleitoral por entender que, em tal hipótese, falece competência ao Estado-membro para formular prescrições normativas destinadas a incidir sobre órgãos situados na estrutura institucional do Poder Judiciário da União, como ocorre com a Justiça Eleitoral. Não é, porém, o que acontece na espécie ora em exame, pois o diploma legislativo em causa veicula cláusula impositiva dirigida unicamente a órgão do próprio Estado-membro. De outro lado, prossigo na transcrição, também vislumbro, na determinação constante da lei estadual em referência, uma típica manifestação normativa que se ajusta, de modo exemplar, aos postulados que informam o federalismo de cooperação, que representa, no contexto da nossa organização federativa, um expressivo instrumento de atuação solidária e de cooperação institucional entre as diversas pessoas estatais e instâncias do poder a que se refere em seu artigo 1º, texto da Constituição da República. É o que, a meu juízo, prossigo, ocorre na espécie em que os artigos 1º e 2º da Lei 12.282, do Estado de São Paulo, veiculam comando e instruções endereçados unicamente ao órgão estadual responsável pela emissão do documento, no sentido de que observem o regramento federal e que, havendo a solicitação, a cumpram, atendam ao requerimento. A vigência da norma federal, autorizando as autoridades públicas expedidoras a registrar, quando solicitadas pelos interessados, informações relativas ao tipo sanguíneo e ao fator RH, aliás, delimita a eficácia do diploma estadual impugnado. Por fim, na minha compreensão, nada dispondo a lei impugnada sobre direitos ou obrigações de particulares, limitado o seu escopo a disciplinar a organização e a atuação de órgão da administração estadual responsável, tampouco entendo eu a falar em afronta à competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Então, senhor presidente, embora eu comungue das premissas que foram com brilho externadas da tribuna, no que tange a necessidade do tratamento uniforme
eu não consigo vislumbrar neste texto legislativo estadual qualquer invasão da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil e registros públicos. Então, eu voto, senhor presidente, no sentido da improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade, tanto nesta ADI 4007 de São Paulo, quanto na ADI 4.343 de Santa Catarina, cujo texto, a ideia que me deu é que Santa Catarina copiou exatamente o texto. Seguiu o bom exemplo do Estado, que é um país dentro do país, que é o Estado de São Paulo. Pois não. Colhe os votos. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto da ministra Rosa Weber pelos fundamentos que Sua Excelência expôs, por achar que há fundamento razoável em se entender que esta provisão estadual se insere na proteção à saúde, o que justificaria a competência do Estado, pela ausência de incompatibilidade material entre a lei estadual e a federal, e porque, presidente, o Supremo já tem, como regra geral, uma jurisprudência tão restritiva em matéria federativa, que acho que, quando haja teses razoáveis capazes de legitimar a atuação do Estado-membro, é por elas que nós devemos optar. De modo que eu estou acompanhando a ministra Rosa Weber, a quem cumprimento pelo seu voto. Pois não. Ministro Theory. Senhor presidente, eu confesso que eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria até de colocar aos colegas. Nós temos aqui duas normas que, segundo o voto da eminente relatora, são absolutamente de mesmo conteúdo material. A única diferença entre uma e outra é em relação ao dispositivo que trata das despesas, que, no mais, elas são absolutamente de mesmo conteúdo do ponto de vista material. Não é caso de competência concorrente. Me permite, claro. Só para o esclarecimento, não é bem o mesmo conteúdo, porque a lei federal autoriza, poderão incluir, e a norma estadual determina que a autoridade estadual encarregada, na hipótese de requerimento, cumpra, ela insira. Então, tem essa uma nuance, uma peculiaridade. Eu parti aqui do pressuposto do voto de Vossa Excelência, que diz que a lei de São Paulo guarda absoluta conformidade material com a disciplina da União, quer dizer, embora tenha essa nuance. É que eu entendi que a conformidade material é que não há atrito. Certo. A minha dúvida, quer dizer, não sendo o caso de competência concorrente nem supletiva, a minha dúvida é qual é a natureza jurídica de uma lei estadual ou de uma lei municipal que reproduza integralmente um dispositivo de uma lei federal sem que essa lei, que esse legislador estadual ou esse legislador municipal tenha competência normativa sobre a matéria. Quer dizer, aqui não há dúvida nenhuma de que a competência é da União. E, aparentemente, o voto da ministra relatora está julgando improcedente o pedido, justamente porque há essa conformidade material, basicamente. Ministro, se considerar o meu argumento de que a norma é de proteção e defesa da saúde, aí há competência concorrente pelo artigo... Sim, mas o conteúdo seria o mesmo. E uma ponderação... Aí não tem problema. Um teria norma geral, outra norma especial. Mas se o conteúdo é o mesmo... que versa o tipo sanguíneo, nós teríamos na lei geral, que é a federal, uma faculdade. E a lei estadual obriga, compele. A autoridade expedidora estadual a inserir. E a lei federal, se for requerido... Mas obriga cidadão esse dever. Mas interessado. Sempre a pedido do interessado. Exatamente. Portanto, não há discrepância em tese com o disposto na Lei 9.049, de 18 de maio de 95.
material de conteúdo e naquilo em que diz respeito ao Estado, o que diz a lei? Olha, se requererem, conforme previsto na lei federal, está obrigado, a obrigação de inserir, e não a faculdade de inserir. Seria, eu entendi, eu compreendi assim. Eu vou acompanhar a ministra relatora em função desse... Mas eu gostaria de, vamos dizer assim, externar essa minha dúvida a respeito dessa situação, ou seja, de uma legislação estadual que reproduza uma legislação federal, sem ter competência formal para isso. A questão é diferente em relação a uma norma que reproduza, por exemplo, uma norma de hierarquia superior, uma lei que reproduza uma norma constitucional, ou um decreto que reproduza uma lei, porque aí nós temos um sistema de que as antinomias se resolvem pela hierarquia. Mas aqui, se ambas são leis ordinárias, de mesmo conteúdo, aqui não há hierarquia. A legitimidade em caso de antinomia se resolveria pela competência legiferante. Nós temos aqui, aparentemente, eu parti desse pressuposto, duas normas de mesma hierarquia, de mesmo conteúdo. Então, eu, considerando que a ministra relatora colocou aqui que é possível estabelecer que a norma federal contenha uma autorização e a norma estadual dê uma ordem expressa, embora a leitura que eu faço da lei federal é que poderão ser requeridos, poderão ser incluídos esses dados se requeridos. E a lei estadual não diz coisa diferente, deverão ser requeridos. Eu acho que nos dois casos, o poderão e o deverão, tem um comando semelhante. Eu fico com essa perplexidade. O que o tribunal, qual é a natureza jurídica dessa norma? De uma lei estadual que, se houvesse antinomia, ela seria certamente inconstitucional, mas que, por não haver antinomia material, ela simplesmente reproduz a lei federal, sem ter competência formal. Essa é a dúvida. Eu, com essa dúvida, e sem me comprometer com a tese, eu vou acompanhar a ministra relatora nesse caso específico. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu queria também fazer aqui uma observação. Eu anotei que, ainda que não fosse o caso, o fato da legislação local reproduzir a federal não minimiza ou corrige o vício da inconstitucionalidade formal. Eu também entendo como ministro de teoria que a competência é exclusiva da União. E assenta-se, a outorga constitucional de competência legislativa privativa a certo ente federativo interdita a atuação legiferante de todos os demais, ainda que estes últimos editem normas idênticas àquela válida. Isso porque a questão da inconstitucionalidade formal é logicamente anterior ao exame do conteúdo da lei. Essa questão da competência é logicamente antecedente. Pouco importa, é a mesma coisa mutatis mutandis, quando nós falamos de coisa julgada. Pouco importa que um outro juiz venha julgar igual ao juiz anterior a mesa causa. A decisão é idêntica, mas havia uma coisa julgada anterior. Então, não pode o juiz posterior julgar a mesma causa. Por outro lado, senhor presidente, faço aqui umas digressões no sentido que esses documentos de identificação que atinem à cidadania, eles devem ter uma uniformidade nacional. Essa inclusão, no meu modo de ver, do grupo sanguíneo, é algo que diz respeito, de maneira bifronte, a duas matérias de competência privativa da União. A primeira, dos direitos da personalidade, que ele encara diferentemente do ministro Barroso. E a segunda, com relação aos registros públicos, que tem que ser uniformes no Brasil inteiro, principalmente com relação... Já imaginou, cada estado vai ter um modelo de carteira de identidade, cada estado vai, eventualmente, legislar. Eu citei aqui vários exemplos e, digamos assim, e, na verdade, já há uma lei federal regulando essa matéria. Então, realmente, eu também fiquei com essa perplexidade, sem, digamos assim, preocupação de isolamento, mas respeitando o belíssimo voto da ministra Rosa Weber,
Eu estou concluindo pela inconstitucionalidade dessas leis. Pela constitucionalidade. Pois não. Eu entendo os argumentos do ministro Fux e, se eu concordasse com as premissas, eu concordaria com a conclusão. Porém, o que move o meu raciocínio? O Estado tem competência concorrente em matéria de proteção e defesa à saúde. A inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH pode ser decisivo em matéria de saúde, sobretudo num caso de acidente ou de uma providência médica emergencial. Como a norma estadual, no exercício dessa competência que eu alvitro, está abrangida pelo elenco de possibilidades deixados pela lei federal, que diz que é possível este acréscimo, eu acho que da conjugação da competência concorrente do Estado e a harmonia com a legislação federal, eu acho que valida a lei estadual. De modo que acho que a gente deve ser um tanto deferente à legislação estadual pelo princípio federativo, se não for indispensável declará-la inválida. Essa é a minha linha de entendimento, entendendo e respeitando a posição do ministro Fux. Não, eu entendo. Na verdade, essa posição ideológica do ministro Barroso é exatamente prestigiar a federação, porque não seja uma federação unitária, totalitária, e, portanto, já em outra oportunidade manifestou uma certa aversão que eu também tenho em alguns exageros do princípio da simetria. Mas aqui, no caso específico, o parecer do Ministério Público, ele é bem contundente nesse sentido. Veja o que diz o Ministério Público. De fato, isolando-se o mérito da intenção dos parlamentares estaduais e de se atender a um regime apropriado de repartição de competência legislativa, dentro do qual se possa esperar que os documentos pessoais da identidade, por constituírem valioso instrumento de exercício da cidadania dos brasileiros, atendam a padrões rígidos de confecção. A uniformidade dentro desse esquema é essencial à utilidade desses documentos. A matéria como aqui tratada, diz o Ministério Público, enquadra-se dentro do rol dos direitos da personalidade, ligando-se à prova de um determinado caráter pessoal que individualiza, junto com outros elementos, o portador do documento. Conclui, então, o eminente representante do Ministério Público. A violação ao artigo 22, inciso 1º da Lei Fundamental, nesse caso, se evidencia realmente. Eu fiquei bem convencido com essas razões do Ministério Público, pedindo vênia, evidentemente, a eminente ministra Rosa, que trouxe um voto bastante... Então, Vossa Excelência dá provimento. Do provimento. Não é provimento, eu declaro... Julga procedente a ação declaratória. Declara procedente. Pois não, ministro Dias Toffoli. Com a relatora. Com a relatora. Portanto, pela improcedência. Ministra Carmen. Presidente, eu acompanho a ministra relatora apenas fazendo uma ponderação que não me leva, neste caso, a divergir, pedindo vênia divergência até, mas até seria por outro motivo, é que a norma, a lei questionada, em seu artigo 1º, ao determinar que o órgão estadual responsável fica obrigado a incluir o tipo sanguíneo, determina uma ordem a um órgão estadual. E essa lei é de iniciativa parlamentar. E seria algo que nós temos uma jurisprudência consolidada no sentido de que essas matérias seriam de competência do titular do Poder Executivo. Entretanto, eu estou acolhendo a fundamentação da ministra Rosa Weber no sentido de que aqui se tem uma, entre aspas, repetição, reiteração do que já foi determinado por uma norma nacional, o que significaria que, de toda sorte, não haveria alteração, porque faculta-se ao cidadão o direito de pedir que isto conste, e esta possibilidade já estava aventada. Portanto, não há realmente uma alteração da competência, porque se houvesse, se fosse só da lei estadual, eu iria pedir vênia para divergir por isto, porque a causa da ação direta é em aberto, embora isso não tenha sido ventilado, mas haveria, a meu ver, uma inconstitucionalidade formal, na medida em que nós teríamos, portanto, um parlamentar podendo fazer incidir no rol de atribuições de um órgão estadual uma competência, e não sujeita ao legislativo, mas ao executivo, a norma. Entretanto, eu estou acolhendo exatamente a fundamentação, tal como tão bem exposta pela ministra Rosa Weber, no sentido de que aqui se tem o que já estava previsto como autorização, poderão.
Então, na verdade, o órgão já deveria estar devidamente paramentado para fazer face a esta demanda. Esta razão pela qual, apenas chamando a atenção para este ponto, eu acompanho com as vênias do ministro Luiz Fux o voto da ministra relatora. Pois não. Ministro Marco Aurélio. Presidente, estivesse no plenário o ministro Célio Borja, certamente ficaria muito satisfeito com as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Nós precisamos reconhecer a existência de uma federação. Nós precisamos reconhecer aos Estados uma autonomia governamental e, admito que relativa, uma certa autonomia normativa. No caso concreto, presidente, nós temos que a saúde, e aqui nós estamos no campo da intangibilidade da saúde, é direito de todos e dever do Estado gênero. Mais do que isso, a lei federal, para mim, é a Lei 9.049, de 95, encerra quanto ao artigo 2º, que versa a possibilidade de inserção do dado sanguíneo, encerra um princípio geral e não obstaculizando a atuação dos Estados quanto à obrigatoriedade, uma vez pretenda o cidadão, da inserção do tipo sanguíneo e do fator RH na carteira de identidade. E essa obrigação foi criada pela lei do Estado de São Paulo, aliás, dando um pontapé inicial louvável, tanto assim que, 3 anos depois, houve a repetição, praticamente a pura repetição da normatividade pelo Estado de Santa Catarina. O fato de os demais estados até aqui não terem legislado a respeito não é óbice, não é fator que conduza à declaração de inconstitucionalidade dos 2 diplomas que estão em mesa para apreciação. Por isso, louvando o cuidadoso voto da ministra Rosa Weber, e que, até certo ponto, justifica a origem de Sua Excelência. Eu digo sempre, acredito à Justiça do Trabalho, alguma sensibilidade que tenho na arte de julgar, né? Eu declaro a constitucionalidade dos 2 diplomas. Ministro Marco Aurélio, presidente, só um brevíssimo comentário, porque esse é um tema que me aflige. O ministro Marco Aurélio suscitou a questão da federação no Brasil. Eu, atento à jurisprudência do Supremo, verifico que há uma tensão relativamente contínua em matéria de federação entre o princípio republicano e o princípio federativo. O que acontece? Muitas vezes as oligarquias locais legislam de maneira abusiva, pelo autofavorecimento. Diante desses antecedentes, o Supremo criou uma jurisprudência centralizadora na defesa dos ideais republicanos e acabou comprimindo de maneira exacerbada, a meu ver, a autonomia governamental dos estados a que se referiu Vossa Excelência, inclusive a legislativa. De modo que, na medida em que se consiga elevar o patamar político da legislação estadual, é preciso reconhecer a ela mais espaço para que nós possamos ter até um pouco de experimentalismo democrático no âmbito estadual e não ficarmos todos mimetizados por um modelo federal que nem sempre prova bem. De modo que esse equilíbrio entre republicanismo e federalismo é que tem marcado a dificuldade de se firmar a interpretação ideal nessa matéria. Vossa Excelência bem lembrou o eminente, querido ministro Célio Borja, que honrou este tribunal e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, também eu considero
extremamente pertinentes as observações que agora acabam de ser feitas pelo eminente ministro Marco Aurélio, pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Eu também entendo que é preciso impedir a erosão do modelo, de Estado federal plasmado no texto da Constituição da República, assegurando, até mesmo em sede jurisdicional, o exercício pelos Estados-membros da autonomia institucional, que, na verdade, se qualifica como uma das pedras angulares sobre as quais se estrutura institucionalmente a própria federação. Nós sabemos que a Constituição da República, rompendo um período de excessiva centralização orgânica em torno da União Federal e espacial também em torno da União Federal, veio, notadamente a partir da experiência autocrática do Estado Novo, em 1937, quando o ditador não hesitou em abolir os próprios símbolos dos Estados-membros e dos municípios, como expressamente constou da Carta Política de 1937, o que levou à ditadura do Estado Novo, logo no início da vigência daquele documento constitucional, a promover a destruição simbólica da Federação numa solenidade realizada à noite na cidade do Rio de Janeiro, quando todas as bandeiras dos Estados-membros foram queimadas numa pira, não é, que se instalou naquele local. Portanto, a partir do Estado Novo, começamos a experimentar um sensível retrocesso institucional em termos de federação, passando pela experiência do regime militar, quando, na verdade, privilegiaram-se dois centros de poder. De um lado, no plano espacial, a União Federal, concentrando atribuições em detrimento da esfera de autonomia institucional das unidades federadas. E, de outro lado, uma centralização orgânica que privilegiou o poder executivo, em detrimento do poder legislativo e também do poder judiciário. Então, com o advento da vigente Constituição, buscou-se romper essa estrutura que, na verdade, imobilizava o avanço, a expansão das ideias básicas que compõem a noção mesma de Estado federal. Agora, é importante observar que o anseio pela outorga de um maior espaço de autonomia às unidades locais, vem já do próprio regime monárquico. Muitas vezes esse anseio se manifestou por via até mesmo, como ocorreu no período regencial, de insurreições revolucionárias que opuseram, não é, províncias ao poder central. E, nesse ponto, vale referir, uma vez que no dia 12 de agosto, data de ontem, o ato adicional de 1834 completou 180 anos de sua promulgação pela Assembleia Geral, e que representou um momento importante na busca da instituição de uma monarquia federativa em nosso país, uma vez que a ideia de federação que é forma de Estado, não é incompatível com a monarquia, que é uma forma de governo, mas relembrando precisamente esse momento importante, a propósito, precisamente, dos liberais e do seu ideal federalista, é preciso trazer à colação a uma precisa observação do eminente professor José Afonso da Silva. Disse ele, os liberais lutaram quase 60 anos contra esse mecanismo centralizador e sufocador das autonomias regionais,
E eu me refiro às autonomias provinciais. A realidade dos poderes locais, sedimentada durante a colônia, ainda permanecia regurgitante sob o peso da monarquia centralizadora. A ideia descentralizadora, como a ideia republicana também, despontara desde cedo na história político-constitucional do Império. Os federalistas surgem no âmbito da frustrada Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa de 1823 e permanecem durante todo o Império, provocando rebeliões como a Balaiada, a Cabanada, a Sabinada, a República de Piratini e a República Juliana. Tenta-se implantar por várias vezes a monarquia federalista no Brasil, mediante processo constitucional. 1823, mas frustrou-se esse intento com a dissolução autoritária da Assembleia Constituinte, em 1831, e chega-se à razoável descentralização precisamente com o ato adicional de 12 de agosto, data de ontem, de 1834, há 180 anos, portanto, esvaziado, no entanto, pela Lei de Interpretação de 1840, que representou a reação conservadora e que operou, de novo, um recuo nas aspirações de autonomia das províncias locais. Mas o fato é que também o próprio republicanismo irrompe com a Inconfidência Mineira, com a Revolução Pernambucana de 1817, com a Confederação do Equador, em 1824, com a própria Assembleia Constituinte de 1823, e brilha, na verdade, com a República de Piratini e a República Juliana, unindo as províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para ressurgir de forma mais impetuosa a partir de 1870, desenvolvendo-se até 1889. Quer dizer, procuro relembrar esses dados porque pulsa nas raízes históricas do pensamento político brasileiro essa ideia de se conferir expansão às unidades federadas, às províncias no Império e aos Estados-membros e também aos municípios, agora na República. E, senhor presidente, não se desconhece que, em tema de proteção e defesa da saúde, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal competência, permitindo-lhes uma legislação concorrente. E essa questão do condomínio legislativo que se instaura entre a União Federal de um lado e os Estados-membros e municípios de outro, na verdade, admite, sim, como a própria doutrina reconhece, o estabelecimento de uma repartição vertical de competências. Mas, mesmo naqueles casos em que a União tenha eventualmente editado normas gerais, pois, há tanto se limita o seu poder no desempenho da competência concorrente. Mesmo nesses casos, como observa Pontes de Miranda, muitas vezes a própria lei nacional contém as chamadas lacunas preenchíveis, fecha aspas, e o que permite e habilita e qualifica o Estado-membro a colmatá-las, a supri-las, não obstante a existência de uma norma veiculadora, de um estatuto legislativo veiculador de normas gerais. Na verdade, a Constituição de 1988 foi além porque resolveu um impasse doutrinário que se registrara já sob a carta, chamada Emenda 1, uma carta federal travestida de emenda,
não é? A Carta Federal de 1969, quando dispôs sobre o condomínio legislativo no artigo 8º, parágrafo único, referindo-se às diversas matérias elencadas taxativamente, salvo engano em minha parte, no inciso 17 do artigo 8º da Carta Federal de 69, havia uma dúvida. Poderia o Estado-membro legislar se a União se abstivesse de editar a lei veiculadora de normas gerais? Havia alguns autores que entendiam possível, outros não. Entendiam que o Estado-membro somente poderia legislar se fosse essa legislação local precedida de uma lei nacional veiculadora de diretrizes e bases gerais. No entanto, vem esta nova Constituição, no seu parágrafo 3º, do artigo 24, e permite expressamente que o Estado-membro legisle para atender às suas peculiaridades locais, mas legisla em plenitude, estabelecendo inclusive normas gerais, se eventualmente a União se houver abstido por qualquer razão de editar esse diploma legislativo. A questão da proteção e defesa da saúde, inclusive da saúde pública, é uma matéria extremamente sensível, tão sensível e tão impregnada de relevo, não apenas jurídico, mas também social, que a Constituição não se satisfez em deferir ao Estado-membro apenas essa possibilidade de legislar concorrentemente com a União, mas atribuiu aos Estados-membros competência em matéria administrativa, como resulta do que dispõe o artigo 23, inciso 2º da própria Constituição da República, que outorga à União Federal, ao Estado-membro, aos municípios, o poder de eles atenderem às necessidades ditadas por razões imperiosas de saúde pública. Portanto, senhor presidente, a mim me parece que tal como corretissimamente ponderou a eminente ministra relatora, a ministra Rosa Weber, não houve no caso, usurpação, qualquer usurpação por parte do Estado de São Paulo, da competência legislativa que eventualmente pudesse se reconhecer como privativa da União Federal. Ao contrário, o Estado de São Paulo, unidade federada, exerceu de modo legítimo a sua competência legislativa, de modo concorrente, estabelecendo, inclusive, padrões que não conflitam, mesmo materialmente, com o próprio texto da lei nacional. E mais, não há que se cogitar de usurpação de atribuições legiferantes em matéria de direito privado e, notadamente, de registros públicos. Eu não vejo na lei paulista nenhuma cláusula tornando, seja inválido ou até mesmo ineficaz, o documento de identidade expedido por órgão competente do Estado, pela repartição competente do Estado, incumbida dessa atribuição de expedir cédulas de identidade. O Estado-membro dispõe dessa competência para expedir cédulas de identidade. E cédulas de identidade que, independentemente do que consta do seu texto, válida em todo o território nacional, é algo, na verdade, absolutamente dispensável por força da presunção de fé pública que se outorga aos documentos públicos em geral. E essa é uma determinação que emana direta e imediatamente do próprio texto da Constituição. Está lá no artigo 19, se não me engano,
acho que inciso 2º, quer dizer, torna-se obrigatório a todas as pessoas estatais que compõem essa estrutura do Estado Federal brasileiro, portanto, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, torna-se obrigatório a elas o reconhecimento mútuo dos documentos oficiais de que hajam eventualmente editado. Portanto, senhor presidente, e, de qualquer maneira, se o Estado-membro dispõe de modo explícito da competência para legislar concorrentemente com a União Federal sobre matéria própria que eu vislumbro presente na espécie, tal como aqui já foi salientado também pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que eu vislumbro presente, tratando-se de defesa e proteção à saúde, de amparo à saúde, se a Constituição outorgou ao Estado-membro essa expressa competência, é preciso assegurar também ao Estado-membro, ainda que por implicitude, a adoção legítima dos meios destinados e necessários a viabilizar o exercício pleno dessa prerrogativa de legislar. E a esse respeito, a mim me parece, tal poder da unidade federada local reside no próprio parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição, que confere aos Estados-membros, como tem sido tradicional na evolução do nosso federalismo, a titularidade dos poderes remanescentes, dos poderes residuais, dada de modo expresso uma certa competência à pessoa política, cabem-lhe por implicitude, todos os meios necessários e essenciais ao desenvolvimento pleno daquela prerrogativa. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu também entendo que se reveste de plena legitimidade constitucional o diploma legislativo paulista e, em consequência, eu também, acompanhando integralmente o substancioso voto da eminente ministra relatora, eu também julgo improcedente a apresentação direta. Presidente, vejam como tenho razão. Sob pena de profundo prejuízo para a memória do tribunal, nós não podemos perder o que é veiculado e não podemos perder em termos de documentação pelo ministro Celso de Mello, nosso decano. Senhor presidente, apoio Vossa Excelência integralmente nesse aspecto. Ministro Fux. Apenas uma observação, respeitando as opiniões em contrário, é que, efetivamente, eu não vejo a existência desse condomínio legislativo. Acho até interessante esses novos rumos que o plenário tem tomado no sentido de prestigiar a autonomia estadual. Acho que seria isso o ideal, não para criar uma desarmonia nesse campo entre Estados e União. Agora, eu também coloco em dúvida que se essa lei tivesse um teor diverso do teor da lei federal, se o plenário legitimaria a sua constitucionalidade. Tenho certeza que não. Pois eu mantenho o meu voto. Pois não. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, ministro Fux, e acompanhar integralmente o voto brilhante da ministra Rosa Weber, pelas razões enunciadas. Mas queria aduzir rapidamente que tenho em mãos aqui o parecer do Ministério Público Federal, subscrito pelo procurador à época, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, que pugnava pela procedência das duas ações, invocando a existência de ofensa aos direitos da personalidade. E a mim me parece, com o devido respeito e com a vênia necessária, que não há ofensa aos direitos da personalidade no caso, que seriam basicamente o direito ao nome, à honra, à imagem, à privacidade, porque aqui o que fizeram essas duas leis estaduais foram realmente aprovar medidas de caráter salutar, benfazejo, de plena razoabilidade, por quanto se destinam à proteção da saúde, que se situa, como muitos disseram, no campo da competência
concorrente constitucionalmente garantida aos membros da federação em termos de legislativos. Haveria, sim, a meu ver, ministro Fux, e Vossa Excelência é um especialista em direito privado, direito processual, especialmente, ofensa aos direitos da personalidade, se essas leis tivessem introduzido uma nota depreciativa com relação ao portador da carteira de identidade. Suponhamos, por exemplo, que obrigasse ao registro de uma doença incurável ou de uma deficiência física ou, quiçá, de antecedentes criminais. Aí sim, aí nós estaríamos diante de uma, não só ofensa aos direitos da personalidade, mas também a uma ofensa ao conteúdo material da Constituição, que protege justamente a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem, etc. Eu compreendo essa preocupação de Vossa Excelência, mas a seguir o entendimento que aqui foi firmado, inserir na carteira de identidade que alguém é portador do HIV é uma matéria, é uma medida de prevenção à saúde pública. Foi nisso, bem. Mas seria uma medida, de certo modo, estigmatizante, porque, de certo modo, nós sabemos que hoje, felizmente, essa doença é curável, ou pelo menos é possível que existam medidas paliativas, conservadoras, para manter o portador desta doença com vida durante muitos anos. Mas, de qualquer maneira, eu até fiz essa observação, quase que corroborando com a argumentação de Vossa Excelência. Se outro fosse o conteúdo, eu me animaria a dizer que as normas estaduais seriam inconstitucionais. Mas aí eu creio que há plena coincidência com aquilo que a Constituição regulamenta e disciplina. Proclamo o resultado, por maioria, julgaram improcedente, improcedente as duas ações diretas de inconstitucionalidade, vencido o eminente ministro Luiz Fux pelas substanciosas razões que aduziu. Nós temos rapidamente algumas listas ainda, que eu peço licença, faltam alguns minutos para votar. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência tem lista? Eu tenho. Vossa Excelência anima a votá-las hoje ainda? Se for possível, eu apreciaria. Se os colegas concordarem, chamaríamos rapidamente algumas listas. Lista número 1 de Vossa Excelência. Senhor Presidente, aqui é a questão do... Eu estou negando o provimento dos recursos de agravo. Há várias questões. Uma delas é o problema da ilegitimidade ativa de entidade de sindical de primeiro grau. Não se cuida de confederação sindical. Também de incidência na espécie em ADPF do postulado da subsidiariedade, porque existem outros meios aptos e eficazes a sanar aquela alegada ofensa. E, finalmente, a entidade de classe que representa a mera fração de categoria funcional. Eu estou negando o provimento a esses recursos de agravo. Presidente, eu peço vênia ao relator para divergir nos dois casos sobre a ilegitimidade ativa para a ação direta de inconstitucionalidade. No primeiro caso, o que nós temos? Nós temos uma entidade sindical que realmente está na base, um sindicato. Não é uma confederação, mas é um sindicato patronal de natureza nacional, que tem abrangência maior. Nesses casos, geralmente, não se tem a organização sindical, não se tem a confederação, que seria a parte legítima para o ajuizamento da ADIM. E, portanto, eu encaro o sindicato como uma verdadeira associação de âmbito nacional. E nós sabemos que a associação de âmbito nacional tem legitimidade paradinha. No segundo caso, também surge aqui, e eu diria que surge uma associação que se mostra peculiar, né? Mas uma associação que congrega um segmento da magistratura nacional, ou seja, o segmento representado pelos desembargadores. E também é uma associação de âmbito maior, alcançando todo o território brasileiro. E não vejo prejuízo assim gritante
para a nossa MB, né, que decididamente não tem um monopólio quanto à representação dos magistrados. Por isso eu peço vênia ao relator para admitir e prover esses agravos e admitir a legitimidade das duas associações. Pois não. Então, o eminente ministro Celso de Mello propõe que os agravos sejam improvidos. Nós temos aqui uma posição contrária apenas do ministro Marco Aurélio, portanto, negar provimento aos agravos. Exceto o ministro Marco Aurélio me acompanha no item 2, mas dissente nos itens 1 e 3. 1 e 3. No 2 eu acompanho você. Bom, então, nos itens 1 e 3, julgaram os agravos, negaram provimento aos agravos por votação unânime, e quanto ao item 2 da lista 1 do ministro Marco Aurélio... Não, itens 1 e 3, a votação é majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. E no item 2, a votação é unânime. Pois não. Então, reproclamando... Nos itens 1 e 3 da lista 1 do ministro Celso de Mello, por votação majoritária, julgaram improvidos os agravos vencido o ministro Marco Aurélio. E, com relação ao item 2 da lista 1, julgaram, negaram provimento ao agravo por votação unânime. Isso. Só essa lista? Só. Eu tenho aqui uma lista 1... Em razão do adiantado da hora, o ministro Teori pediu destaque de 2. Eu pedi vista no item 3. Pediu vista? Vossa Excelência já vai trazer essa vista hoje? Não, eu vou pedir vista. Se você... vai pedir vista hoje, no item 3 essa ação rescisória 2393. Pois não. Bom, na lista 1, previamente distribuída, eu estou negando provimento aos agravos regimentais. Consulta os pares. Vista na lista 3. Não, é o item 3 da lista 1. O item 3 é que está grafado. Item 3 da lista 1. Na digitação saiu grafado como 2. Né? É o item 3. Pois não. Então... Aí eu aguardo, Sua Excelência. Pois não. Então, com relação aos agravos da lista 1 do ministro Ricardo Lewandowski, negaram provimento de votação unânime, salvo com relação ao item 3, que foi objeto de pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que será julgado oportunamente. Eu tenho aqui a lista 2, também oportunamente distribuída a Vossas Excelências. Isso é um agravo regimental, matéria comum, corriqueira, eu estou negando provimento. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento. Lista 3... Não? Essa não é legal. Ministro Teori Zavascki, lista 1 de Vossa Excelência. São embargos declaratórios, eu recebo como agravo regimental e nego provimento. São 2 embargos declaratórios. Consulta os pares, o ministro fica vencido, ministro Marco Aurélio vencido na conversão, e quanto ao mérito, a unanimidade para negar provimento aos agravos na lista 1 do ministro Teori Zavascki. Ministro Teori, lista 2. São 2 embargos declaratórios, estou rejeitando os embargos. Consulta os pares, não há divergência, rejeitaram por votação unânime. Lista 3, ministro Teori Zavascki. Lista 3, eu rejeito os embargos opostos pela União e acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo impetrante, para excluir do acordo recorrido o indeferimento da conversão de períodos especiais em comuns por não ter sido objeto do pedido inicial. Que teve um pedido que foi indeferido sem ter sido pedido. Acompanho integralmente o relator. Digo que essa segunda matéria, que é alvo dos embargos declaratórios do impetrante, é para mim ainda um tema em aberto, porque não consigo agasalhar o tratamento diferenciado, ou seja, a aplicação supletiva da legislação alusiva aos trabalhadores em geral pela metade. Não vejo por que assentar que os servidores públicos não têm também, tal como os trabalhadores em geral, pelo 57 da 8.212 ou 13, não têm direito a essa conversão. É uma matéria que já sensibilizou, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pois não. Então, proclamo o resultado. Ministro Barroso. Eu inclusive acho, presidente, sem divergir agora, que encontrei essa posição consolidada, mas eu gostaria de, em algum lugar do futuro próximo, trazer novamente essa discussão ao plenário, porque acho
que as ideias não estão totalmente arrumadas ainda. Pois não. Então, eu com essa ressalva... O sistema acaba não fechando, não é? Mas aqui, Não, no caso, nesse caso eu concordo plenamente com Vossa Excelência. No caso, eu estou dando provimento justamente para retirar essa parte do de discussão, porque não foi objeto de pedido. Tá certo, é uma questão processual, eu estou de acordo. Sairiam os autores chamuscados, né? Pois não. Refletiremos, então, sobre essa questão. O ministro Teori Zavascki, então, nesse caso, na lista 3, rejeita os embargos e eles foram rejeitados por unanimidade. Eu rejeito os embargos da União e acolho em parte os embargos da parte impetrante. Rejeita, então, os embargos da União e acolhe em parte os embargos opostos pelo impetrante para excluir